No palco do judiciário, o figurino da justiça sempre foi a venda. Ela serve para garantir que a balança não se sinta o peso do sobrenome, do cargo ou da conveniência. Mas, ultimamente, parece que a venda foi transformada em tapa-olho e a balança em um objeto de uso pessoal. Imagine um espetáculo onde o diretor escreve a peça, interpreta o herói, faz papel do vilão, decide quem entra em cena e, ao final, aplaude a si mesmo da primeira fila. Em um país que se pretende minimamente sério, a justiça é um rito de distâncias. O investigador busca o fato, o denunciante apresenta a queixa, o juiz, isolado em sua imparcialidade, ouve a todos para decidir. São vozes distintas que formam o coro da democracia. Quando essas vozes se fundem em uma só garganta, o rito vira monólogo. Se o julgador é também a vítima, a sentença deixa de ser lei para se tornar desabafo ou vingança. Se o investigador é quem dita o veredito, a defesa torna-se apenas um ruído incômodo no processo. A imparcialidade não é um luxo ético, é a única garantia do cidadão comum contra o arbítrio. Sem ela, o tribunal deixa de ser o templo do direito para se tornar o balcão dos poderosos. A balança, então, passa a pender sistematicamente para o lado de quem segura a espada, criando um ambiente onde a segurança jurídica é substituída pelo medo e pelo favoritismo. Justiça que escolhe lado e deixa de ser justiça passa a ser apenas poder fantasiado de toga. E o preço deste acúmulo de papéis é o esvaziamento da própria República. Boa tarde, senhores investidores e investidoras. Muito boa tarde, audiência aqui do nosso canal. Estamos começando mais uma transmissão do Boletim Econômico pelo canal Amantes da Curva Capital de Pará de Minas, Minas Gerais e região. Bom, aqui hoje nós vamos falar sobre um homem, uma só cadeira, Vocaro, Moraes, Viviane, China alerta falta de chips e o BBB de Trancoso para quebrar um pouco o gelo da institucionalidade. Então, considerem-se em ficar até o final desse vídeo
porque tem muitas coisas para falarmos. E também, se você gostou das pautas deste domingo, dia 8 de março de 2026, se inscreva no nosso canal, toque os sininhos da notificação e deixe seus likes, por favor. É a forma que o canal tem de crescer, se é que ainda tem, né? Eu quero agradecer aos novos inscritos que chegaram aqui. Meu nome é Guilherme Melgaço, professor Guilherme Melgaço. Por muito tempo, 38 anos, eu trabalhei com física, química e matemática e resolvi, depois de auto-aposentado, migrar para o mercado financeiro. Antes de começar, eu quero fazer aqui um disclaimer. Esse conteúdo tem fins exclusivamente educativos. As informações apresentadas não são e não devem ser consideradas como qualquer espécie de recomendação ou conselho de investimento. O conteúdo apresentado neste vídeo não se trata de recomendação, indicação ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Nada neste conteúdo constitui solicitação, recomendação, conselho, indicação, promoção, endosso ou oferta de qualquer produto financeiro, investimento, ativo, título particular, estratégia ou transação, exceto em caso de produtos financeiros reais. As informações apresentadas são hipotéticas, pois apenas explicam o conteúdo educacional. Casos hipotéticos podem não levar em consideração todos os custos de transação ou tributos aplicáveis a uma situação específica, individual e real de investimentos. Eventuais produtos financeiros e ou estratégias referidas podem não ser adequadas para todos os perfis de investidores. Todo investimento envolve riscos, sejam de mercado, de crédito, de liquidez, de concentração em veículo soberano ou uma combinação entre eles. Em alguns casos, dependendo das características do investimento, pode ocorrer perdas superiores ao capital investido. Para aplicar os recursos no mercado de capitais através de corretoras de valores, o investidor deve declarar interesse e buscar assessoria de investimento especializada. Nada que a senhora Rede Globo fizer agora vai apagar tudo que ela fez contra todos nós de direita, capitalista
e conservadores deste país. Portanto, a ajuda que estão dando agora é meramente conveniente para eles, é claro. E que não se trata de arrependimento, trata-se apenas de um caso isolado onde o jornalista foi ameaçado pelo Sicário de Moraes, o matador de aluguel sanguinário, que até agora ninguém sabe direito se ele suicidou, foi suicidado ou foi de arrasto para cima ou para baixo, não se sabe ainda, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas, se tiver ido também, foi tarde. Ele, Porcaro, pediu a esse cidadão que simulasse um assalto contra o jornalista da Globo e quebrasse todos os dentes dele. É, para vocês verem. E também, ao mesmo tempo, pegasse também a própria Malu Gaspar, que está fazendo essas reportagens aí, brilhantes, né? Deixando vir à tona todos os podres desses ministros, sobretudo Alexandre de Moraes. O caso Master parece que veio para derrubar o sistema nacional, o sistema financeiro nacional, mas levando consigo muita gente do alto escalão, sobretudo do judiciário, mas também de toda a República. Tem banqueiro, tem empresário, tem políticos do legislativo, do executivo e por aí vai. Esse é o grande problema e o grande medo que todos eles têm de uma delação premiada, já que ele está preso agora sob custódia da Polícia Federal. O que estava aqui em Minas Gerais foi levado para o pronto-socorro do João 23. E depois disso, aliás, o João 23 tem, historicamente, não soltar notas, assim, boletins de imprensa sobre os seus pacientes. Então, até o momento que eu estou gravando, eu não sei se o homem está vivo ou já foi de arrasto, né? E alguém souber, tudo bem. Mas eu mesmo não tenho essa notícia para dar. A casa em Trancoso, na Bahia, 40 mil metros quadrados e avaliada em 300 milhões de reais. É mais ou menos a versão Big Brother Brasil, só que a diferença é que no BBB as pessoas sabem que estão sendo filmadas. Já na mansão de Trancoso, não.
Eram centenas de milhares de microcâmeras espalhadas por todos os cômodos da casa, exatamente para não serem vistas e em pontos minuciosamente, estratégicos. E pasmem, até nos vários banheiros que a mansão tem. A República agora virou quase que um reality show, um Masterchef e institucional. Moraes solta uma nota oficial negando. A Globo, à noite, solta uma reportagem com imagens e afirmando tudo. E o prêmio? Bom, na Globo, no máximo 2 milhões. Em Trancoso, um contrato de 129 milhões de reais. É isso aí, né? Fizeram tudo o que fizeram e agora estão todos aqui. Cada um dos membros da República estão tudo aqui, colocadinhos, tudo direitinho, nos vários celulares de Vorcaro aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele não é bobo, tá? De bobo ele nada tem, porque se ele não fizesse isso, já teria morrido há muito tempo. Então, a condição, a expertise do rapaz é essa. Filma tudo, deixa lá, que aí eu vou ter todo mundo nas minhas mãos. E agora, como diz a própria jornalista Malu Gaspar, logo no início, ela falava mesmo: será que a gente pode revelar tudo? Porque o Brasil está preparado para saber, na verdade, como que tudo está acontecendo. Quer dizer, presume-se que muito antes dela soltar tudo, aliás, as partes, né? Ela já sabia tudo, muito bem guardado, ainda mais querer Alexandre e Dias Toffoli, que pôs todo o caso Vorcaro debaixo da sua bunda gorda e decretou sigilo hiper, mega, blaster, master, para ninguém saber. Só que não, porque aí entrou em cena quem? André Mendonça, esse mesmo, o paladino da justiça. Pelo menos é o que se espera, né? Tomara que esse daí não deixe o poder subir para a cabeça e pular a Constituição. Não queremos nada demais, queremos apenas que se faça justiça com aqueles pobres coitados que estão apodrecendo nos porões da papuda de Alexandre de Moraes, tá? Condenados no 8 de janeiro de 2023 por um golpe que foi causado, sim,
pela própria Rede Globo para legitimar um descondenado no poder, para colocá-lo lá e transformar o Brasil nesse mar de lama, nesse lamaçal todo que ele vem transformando, apoiando sempre o lado errado de tudo, porque nós sabemos, é Nicolás Maduro que matou mais de centenas de pessoas, dos seus venezuelanos, que saíam nas ruas para protestar por causa da fome, da falta de dinheiro, da inflação, da miséria que estava no país, passando, atropelando pessoas com tanque de guerra, precisando até mesmo da intervenção de Trump para pegar ele também de arrasto e levar para a prisão lá em Nova York. E tomara que por lá ele fique até a morte. Ainda falta mais. Tem, né, Daniel Ortega, na Nicarágua, eixo do mal também, junto com Lula da Silva. Temos também lá em Cuba e na Colômbia. A Colômbia, pelo menos agora, em abril, parece que vai mudar tudo. Mas em Cuba, agora com o fechamento das torneirinhas do petróleo que abastecia Cuba, e principalmente para energia, o povo vai sofrer, mas nada perto do que eles vêm sofrendo desde quando os Castros, Fidel Castro, assumiu o poder tirânico naquela pobre, coitada ilha. Entre os mais de 40 mil mortos de jovens, senhoras, crianças lá no Irã, adivinhe de que lado que Lula da Silva ficou? Sim, do Ayatollah Ali Khamenei, esse que já subiu de arrasto e levou junto a sua mulher também, e foi para lá, né? E agora o país está, sim, vivendo essa intervenção de Israel, que, se deixasse, Irã ia varrer do mapa. O único país democrático mesmo, totalmente democrático, que nós temos aliado nosso, lá no Oriente Médio. Ainda bem que foi, né, esse povo. E o que o Irã não sabia é que as forças armadas israelenses eram tão poderosas. A inteligência israelense é a segunda do planeta. Nem China, nem ninguém ganham deles. Aliás, a China só tem sucata de forças armadas porque, igual a Coreia do Norte também, que é outro Kim Jong-un, né, que ficam desfilando lá com tudo sincronizado e deixa as imagens vir para fora, porque é o país mais fechado do mundo, e aí para meter medo nas outras pessoas. Ninguém tem medo, não usa mais soldados em guerra não. Agora são mísseis com ogivas nucleares. Para de ser burro, rapaz. Lula chora as mágoas do seu querido amigo Ayatollah Ali Khamenei, mas esse já foi. Agora, o que me deixa assim estarrecido é a covardia do petista. Não foi nem lá em Venezuela depois, e muito menos lá no Irã,
já que ele tinha mandado o seu vice ir lá para a posse, né, do novo presidente que teria sido morto é, num acidente de helicóptero, que ficou provado que foi mesmo. Aí ele manda o seu vice-presidente lá. Foi filmado, foi fotografado, só que agora, se olhar bem aquela foto, você só vai ver o vice-presidente do Brasil, porque o resto virou tudo caveira. O filho de Khamenei deve ser o próximo líder do Irã. Sei, tá? Me engana que eu gosto. Até parece que eles vão deixar que isso aconteça. Ah, meu Deus do céu. Pra que fazer uma palhaçada dessa? O nome de Khamenei como líder do Irã permanecerá, afirmou neste domingo um membro da Assembleia de Especialistas, órgão encarregado de escolher o próximo governo iraniano, à agência Reuters. A declaração indica que Mojaba Kahamey, não, Mojitaba Kahamey, desculpem aí, tá? Filho do líder supremo, morto no dia 28 pelos ataques de Estados Unidos e Israel, Ali Khamenei, deve assumir o posto. Horas antes, outra autoridade iraniana tinha dito que o novo chefe do governo do Irã já tinha sido escolhido, embora seu nome não tivesse sido divulgado. Me admira porque aqui não pode passar lá pelo regime do Irã, né, pela vamos falar assim, né, constituição teocrática, né, não pode passar de pai para filho. Nos últimos dias, Mojtabe Khamenei, um clérigo conservador de 56 anos, tinha emergido como um dos principais candidatos, mas sua nomeação era incerta, uma vez que críticos consideram a medida como uma consolidação de um regime acusado por grupos de direitos humanos de ter matado pelo menos 7.000 pessoas, né? Que é o que eles soltam, tá?
Pois é, vai nessa. Quero até ver se o povo vai deixar esse sujeitinho tomar posse lá. Bom, e um anúncio aqui da Binance, que vai deixar muita gente feliz aí com as criptomoedas. A Binance promove debate sobre inclusão financeira em Davos, na Suíça. Diante de um cenário econômico mundial de incertezas, líderes empresariais e especialistas se reuniram em janeiro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para debater a democratização dos serviços financeiros, principalmente em economias emergentes. Na Goldsrolls Davos, né, a Binance realizou uma mesa redonda sobre o tema e apresentou propostas de inclusão financeira por meio de cases de usos práticos e práticos e escaláveis. Desculpa, gente. De acordo com o Banco Mundial, mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo permanecem fora do sistema bancário. Para muitos, a barreira é o acesso, altos custos de transação, infraestrutura bancária limitada e exigências de identificação que podem ser difíceis de cumprir. Essas limitações afetam desproporcionalmente mulheres, populações rurais e comunidades de baixa renda, reforçando desigualdades e limitando a mobilidade econômica. Para ampliar o debate em Davos, a Binance excluiu 3 cases de sucesso em que sistemas baseados em blockchain podem oferecer avanços mais claros em custos, velocidade, transparência e responsabilidade. Mais que uma referência tecnológica trading, a exchange se apresenta como um agente de transformação que contribui para a expansão do acesso financeiro por meio da tecnologia blockchain, engajando governos, formuladores de políticas e líderes globais. Confiança e agilidade. O primeiro case foi em relação às remessas de pagamentos transfronteiriços. Eita, palavreados e eu sem óculos. Os participantes discutiram como a infraestrutura blockchain pode reduzir o tempo de liquidação e melhorar a transparência das taxas e da roteirização, além de destacar por que a integração com sistemas de pagamentos locais é fundamental para a
usabilidade na ponta. Que é o que eu quero dizer com isso? Que agora muitos, né, que sequer tinham acesso a tudo isso, agora que não tinham acesso, né, sobretudo a essas contas bancárias que nós temos ainda, né? Parece, e agora que vai ficar difícil mesmo, porque depois do Workário ter dado esse rombo no Fundo Garantidor de Crédito, a coisa vai piorar, porque quem vocês acham que vai pagar essa? Quem vocês acham? Exatamente isso. Eu, vocês, nós brasileiros. Porque os bancos são comerciais, quem faz parte de alimentar o fundo são os maiores bancos aqui do Brasil. E esses, por sua vez, são a grande minoria, né? Nós temos aí Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito aí, Sicoob e a Sicredi, eu acho que é essa mesmo, e temos também das fintechs BTG Pactual, XP Investimentos, PicPay, temos também Nubank, claro, o maior de todos, né? Nubank, em valor de mercado e agora também em valor de clientes, né? O roxinho ultrapassou todo mundo. Então, como vocês podem ver, para quem acha que banqueiro vai ficar no prejuízo, está muito, muito, muito enganado. Porque não vai, banqueiro não fica em prejuízo, gente. Parem com isso, tá? É assim que, olha, funciona como se fosse um supermercado. Quando lá na fonte aumenta, os preços não chegam aqui, eles não remarcam tudo nas prateleiras para nós? Pois é a mesma coisa. Taxou lá? Pois é, eles vêm taxando. Aí vem juros, spreads, tá? Podem aumentar até o IOF também, que aí o governo vai adorar cada vez mais, porque é tudo que ele quer mesmo, né? E temos aí mais uma série de coisas também. A taxa de manutenção bancária vai aumentar, então o custo do cartão de crédito, de débito, a anuidade, né, deles lá, tenta que eles falam anuidade zero. Vocês acreditam nisso? Se vocês acreditam, vocês estão usando apenas um neurônio só, né? Porque isso não existe, tá? Não existe anuidade zero, não. É uma mentirada desgraçada do mercado. Mas acredita quem quiser, né? Vocês acham que o mercado é tão ético assim? Então, vocês viram aí a máfia do Workário que deixou o poderoso chefão 1, 2, 3 no chinelo, os intocáveis comendo poeira e a máfia siciliana, real mesmo, né? Aquela lá não chega nem perto do que Workário fez aqui no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo diz que há estoque suficiente de diesel no Rio Grande do Sul e monitora abastecimento no país. Será mesmo? A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou que monitora o abastecimento de diesel no país
após receber relatos de dificuldades pontuais de compra por produtores rurais no Rio Grande do Sul e afirmou que o Estado tem estoques suficientes e fornecimento regular. Olha, esse governo, ele é um mentiroso, contumaz, tão grande, que eu já não acredito mais em nada, sabe? O IBGE manipulando dados, maquiando tudo, PIB, IPCA, sabe? Tudo. Só a Selic, que é do Banco Central, que não tem como, mas IPCA, o PIB, tudo, é tudo uma coisa tão maquiada, sabe? É uma mentirada desgraçada que se realmente fecharem de vez lá, não vai fechar talvez porque o Trump não deixe, mas se fechar o Estreito de Hormuz, aí, meus caros, tá? Pode dar tchau, porque a coisa aqui também vai ficar preta. A geopolítica, gente, eu já falei, não precisa ser um conflito armado necessariamente, nem sempre é, tá? E o que mais acontece é que esses conflitos, eles também acontecem em reação em cadeia, tá? Não vai ser sempre que vocês vão ver que é um ponto isolado ali, não. Muito pelo contrário, tá? É que, ó, em todo mundo. A agência também notificará distribuidoras para prestar esclarecimentos e poderá investigar eventuais recusas de fornecimento ou aumentos injustificados de preço. A Agência Nacional afirma em comunicado neste domingo 8, hoje, né, que neste final de semana entrou em contato com os principais fornecedores da região e apurou que o estado do Rio Grande do Sul conta com, abre aspas, estoques suficientes para assegurar o abastecimento regular de diesel, fecha aspas, tá? A produção e a entrega do combustível seguem em ritmo regular pelo principal fornecedor da região, a refinaria Alberto Pasqualini, a REFAP, e equipes técnicas da ANP estão realizando verificações das instalações e operações relevantes, diz em nota. Tomara, né, que o pessoal lá, os produtores do Rio Grande do Sul, não tenham que sofrer mais por conta disso, né, porque chega, aqueles coitados lá até hoje, né, estão encrencados no Banco do Brasil. Bom, agora, enquanto que a Binance vai fazendo um anúncio, a China vem com outro. É isso mesmo que os senhores acabaram de ouvir, tá? China alerta para escassez global de chips em meio à briga acirrada com a Nexperia, tá? Eu acho que é o Nexperia. Bom, a pronúncia também pouco importa, né? Pequim
fez advertência neste sábado 7, após o braço chinês de embalagens da Nexperia ter acusado a sede holandesa de desativar as contas de escritório de todos os funcionários na China. Ai, meu Deus do céu, o mundo tá mesmo uma bosta. O Ministério do Comércio da China levantou a possibilidade de outra crise na cadeia de suprimentos globais de semicondutores devido a novos conflitos entre a fabricante holandesa de chips Nexperia e sua controladora chinesa Wingtix. Atividades de produção em toda a indústria automobilística global foram interrompidas em outubro, quando Pequim impôs controles de exportação sobre os chips Nexperia fabricados na China, uma reação ao governo da Holanda, que havia assumido o controle da empresa. Os chips da Nexperia são amplamente, acho que essa é a pronúncia mais correta, viu? Os chips da Nexperia são amplamente utilizados nos sistemas eletrônicos de carros. Puta merda. Aí, tá vendo? Isso é geopolítica, gente. Tá? Por quê? Porque isso aí não está parecendo um ponto isolado, né? Assim, entre dois países, China e Holanda. Só que não, tá? Só que não é, viu? Não é um ponto isolado ali, não. Isso afeta, os Estados Unidos, a Europa como um todo, Brasil aqui, a América toda, tá? Não vou ficar citando país por país, não, porque vai, né? Nós vamos chegar a que horas? Mais de 1 hora aí de programa. Então, não precisa disso, né? Embora a escassez de chips tenha diminuído após as negociações diplomáticas, o conflito geopolítico entre a sede holandesa da Nexperia e sua controladora chinesa só se intensificou. A Holanda, pressionada pelos Estados Unidos, apoia a medida que removeu o controle da Wingtix, enquanto a China exige que esse controle seja restaurado. Aí, tá vendo? E ainda entra Estados Unidos, não sei para quê, né? Já que o trem é da China, deixa pra lá. Pra que essa guerra comercial, sabe? E essa guerra comercial que eu tô falando para vocês também é a mesma, né? É o mesmo conflito geopolítico. E agora já está envolvendo aí potências, a Holanda, a China e os Estados Unidos. Olha para vocês verem que situação que a gente acaba passando. A Nexperia é uma das empresas em
que estão no meio da batalha pelo controle da indústria global de semicondutores, enquanto Estados Unidos e China reivindicam ampla autoridade sobre as cadeias de suprimentos de chips e minerais. Ai, ai, ai. Quais minerais, gente? Terras raras, terras raras. Esses terras raras ainda vai dar uma terceira guerra mundial, viu? E o pior, tá? Rara, só o nome, mais nada, né? Então, eu não. É incrível como que pode essa cobiça, tanto por parte de Trump quanto por parte de Xi Jinping, se a China é o país com a maior fonte, com a maior reserva desses minerais, por que não larga os Estados Unidos de lado? Em contrapartida, os Estados Unidos também têm grande reserva e controla outras em outros países. Mas não, a cobiça é demais da conta, viu? Ah, meu Deus do céu. A advertência de Pequim no sábado 7, ontem, né, veio um dia depois que o braço chinês de embalagem da Nexperia acusou a sede holandesa de desviar contas do escritório de todos os funcionários da China. Peraí. Parece que... mas eu não posso ter lido isso aqui ainda não. Bom, a Nexperia, tá? Airlines interrompeu seriamente a Nexperia, Airlines interrompeu, é a pronúncia que se tem lá nos Países Baixos, viu? Holanda, Polônia, na Suécia, na Noruega, é mais ou menos isso, viu? Interrompeu seriamente a produção e a operação normais da empresa. E isso desencadeará novamente uma crise na produção global de semicondutores e na cadeia de suprimentos. A Holanda deverá assumir total responsabilidade por isso, fecha aspas, acrescentou o Ministério da China. Em declaração nesta sexta-feira 6, a divisão holandesa da Nexperia não negou a ação da área de tecnologia, mas contestou a alegação da subsidiária chinesa de que isso havia afetado a produção na instalação de montagem e teste da empresa na província chinesa de Guangdong. A unidade chinesa da Nexperia respondeu à remoção do controle da Whitex
em setembro, declarando-se independentemente da Holanda. Desde então, os dois lados trocam acusações de negociações de má-fé, enquanto a matriz holandesa suspendeu o fornecimento de wafers de silício para a fábrica de Guangdong. Né? Guangdong. Altos nomes, viu? Os esforços de Pequim, né? Haia e Bruxelas para pressionar ambas as partes a chegarem a uma solução, né, mediada, pouco fizeram para resolver o impasse. Então, vocês sabem o que isso pode acontecer, gente? Hein? Pois é, isso pode desencadear em todo mundo o preço, né, nos computadores também, já que a parte, né, é igual falei com vocês, quando no topo da cadeia alimentar, vamos supor, lá na produção aumenta o preço, o custo dos insumos e tudo mais, igual o caso desses chips aí, né? Quando isso aumenta, sabe o que acontece? Vai passando também até chegar no produto final, que são computadores, microfones, aqui, né? O que vocês mais adoram, os celulares. Então, tudo isso, né, vai trazendo esses problemas aí. E aí, o que acontece, né? Acontece que vai, ou às vezes fica sem abastecimento, ou então, às vezes também fica pior um pouquinho mais ainda. Fica não só sem abastecimento, mas o que é pior, o preço aumenta, né? Considerável. Em diálogo com namorada, Vorcaro admite que comprou casa em Miami e que bolou um jeito de ninguém saber. Vorcaro, esse menino. Bravos, Vorcaro, bravos pra você. Vou te falar, viu? Você é dos meus. Eu vou te falar, viu? Sumiram. Controle só não. Eu tenho um videozinho aqui pra colocar pra vocês depois no final. Sem ninguém saber, mas não adiantou nada, né? Na troca de mensagens, dono do Banco Master disse que olhou imóvel do ex-marido de Gisele Bündchen, nossa senhora, Bündchen, né? Entre outros. Olha só. Em depoimento à Polícia Federal, no fim do ano passado, Daniel Vorcaro, controlador da máfia Master, negou, tá? Isso é por minha conta. Negou que tenha
casas em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. O ex-banqueiro foi questionado especificamente pela delegada sobre esse ponto. Abre aspas. Apesar de a mídia ter anunciado, não tenho nenhum imóvel, não tenho locação de imóvel lá. Fecha aspas, disse na ocasião. Agora, diálogos vazados dele com a namorada Marta Graef, Graef, tá? Marta Graef, que mora na cidade, mostram o contrário. Essa Marta Graef, ela já foi um tanto de coisa, né, gente? Ela é modelo, ela já foi modelo, ela é empresária, ela é influencer, é um tanto de coisa do ramo da moda, né? Dizem até que a Distinta tem algum grau de parentesco também com Trump, sei lá. Eu não sei não, viu? Só tô coisando aqui, conjecturando aqui. E foi namorada de Aécio Neves, pois é. Eu só não sei se é aquela Distinta que andou desfilando com Aécio na campanha presidencial naquela época, né? Mas não é não, que essa menina parece ser bem nova. Abre aspas novamente. Hoje vi algumas casas. Indian Creek está querendo ficar perto de vocês. Gostei de duas bem legais. Uma em Indian Creek, bem nova e legal, do ex da Gisele Bündchen, e uma de um russo em Starland, comenta Vocaro em 16 de fevereiro de 2024. Que é isso? Em 19 de maio ele volta ao assunto. Meu amor, tô querendo fazer proposta em duas casas ali em Indian Creek, ou Crike, né? O que você acha? Acho o ponto ali bom, reservado. Dá para ter apoio de praia pertinho, no Four Seasons e barco na porta. São essas duas que olhei e estão à venda. A de Tony Brad, ex-marido de Gisele, está pronta. Não é o Brad Pitt, não, viu, gente? Tony Brad. Está pronta. Não precisa fazer nada. Vamos fechar aspas aí por Vocaro. Na sequência, Marta pergunta a Vocaro sobre se as pessoas vão saber se ele comprou casa em Miami. Abre aspas para a resposta dele. Não vão saber, não. Já bolei um jeito. Vai parecer um amigo russo, kkkk. Fecha aspas. Responde ele. Ah, mafioso, hein? Em junho,
eles falaram sobre a possibilidade de uma casa vizinha, a do ex-namorado de Marta, o jogador com quem ela tem um filho, né? O ex-jogador de basquete da NBA, Ronnie Shaikley. Abre aspas. Amor, e a casa do Gianluca Vinci, empresário italiano. Ah, tá. Gianluca Vinci mesmo. Que aí agora o nome do bicho é italiano. Então, meu Deus do céu, você tem que saber tudo. Começo super. Uma das casas mais lindas de Miami. Não sabia que ele estava vendendo. Seríamos vizinho do meu ex, diz Marta. Fecha aspas aí. Em outro trecho, Vorcaro diz que visitou 12 vezes uma casa que era do ator Brad Pitt. Agora é o ex da... esqueci o nome da mulher lá, o Brad Pitt. E não gostou. Mas quando achou a casa ideal em Bay Point, ficou instantaneamente encantado. Depois, ele manda para Marta o link de uma notícia dizendo que o jogador Neymar comprou uma mansão em Miami, dando a entender que o atleta pagou caro. Ah, eu lembrei aqui, ó, o Brad Pitt é da Angelina Jolie, ex também, né? Abre aspas. Nós compramos bem demais a nossa casa, diz. A namorada pergunta: você assinou tudo, amor? E ele confirma: sim, amor. Em dezembro de 2024, Vorcaro conta para Marta que o presidente do Banco Central, na época ainda comandado por Roberto Campos Neto, já estava sabendo que ele tinha comprado uma mansão em Miami. Abre aspas. Acredita que o presidente do Banco Central já falou na nossa casa? Fecha aspas. Ao que ela responde, abre aspas. Como assim, amor? Da casa de Miami? Como ele sabe? Fecha aspas. E o banqueiro responde, abre aspas para Vorcaro, falou lá dentro do Banco Central. Nada demais, fecha aspas para o Vorcaro. Mas a namorada insiste, abre aspas para a pergunta dela. Isso te prejudica, amor? Fecha aspas. E Vorcaro replica, abre aspas. Não, querida, zero. Agora virou irrelevante, meu amor. Fecha aspas para o Vorcaro. Que pergunta mais idiota. Pois é, Campos Neto já soube de tudo já. Segundo o portal G1, publicou em novembro do ano passado, Vorcaro havia adquirido uma mansão em Miami no valor de 85 milhões de dólares. Além da mansão,
Vorcaro teria outra propriedade de luxo na mesma rua do condomínio. Além disso, nos últimos dias, o liquidante do Master, a EFB, Regimes Especiais de Empresas, protocolou uma nova petição no processo de liquidação extrajudicial nos Estados Unidos. Ele alega que Vorcaro, juntamente com seu pai, Henrique Vorcaro, sua irmã, Natália Vorcaro, realizaram fraudes no banco e desviaram parte do dinheiro para comprar uma mansão na região de Orlando, também na Flórida. O Master foi liquidado pelo Banco Central do Brasil em novembro passado e é investigado pela Polícia Federal por fraudes financeiras. Ainda, de acordo com o liquidante, Henrique e Natália teriam usado parte do dinheiro desviado do Master para comprar uma mansão na cidade de Vandermary, que fica na região de Orlando. Vandermary, tá, gente? Desculpe aí. Vandermary, que fica na região de Orlando, usando uma empresa chamada Zozo Inc. por 32 milhões de dólares. A casa fica na rua Blanche Cove, número 9538. Foi a mesma que eu mostrei para vocês da última vez. Tá legal? É ela mesma, a mesma casa, no mesmo condomínio e tal. E para encerrar, ao dobrar a aposta, Moraes aumenta a penhora. Ei, ai, que doideira. O aposto no alto da nota da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, o aposto, né? Aquelas notas que vem lá em cima, tá? Abre aspas. Por solicitação do ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas, não está ali por boniteza. A informação que vem a seguir não é do conjunto da Corte, que não deliberou sobre o tema, nem tampouco de seu presidente ministro Edson Fachin, mas de seus integrantes, dos seus 10 integrantes. Trata-se de análise técnica dos dados temáticos de Daniel Vorcaro, que estaria a comprovar divergências entre os arquivos apreendidos pela Polícia Federal e aqueles da CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do INSS. Com base nessa divergência, informa a nota, estaria demonstrando que as mensagens foram enviadas pelo banqueiro a outros
contatos telefônicos, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ai, 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 ministro. Quanto mais nota esse ministro solta, ministro não, né? Esse enrolado todo solta aí, mais ele se enrola, cada vez mais ele se enrola, né? Impressionante, como é que pode um trem desse, sabe? O cara tá acima da lei de todo mundo. A ausência de endosso do tribunal não surpreende. O STF não tem um corpo técnico capaz de fazer semelhante perícia. Os ministros interpretam a Constituição para conduzir os julgamentos, não a extração de dados feitas pelo softwares, no que é um super mega blaster master, sabe, assim, especializado em quebrar qualquer criptografia e tudo mais, até essas mensagens de WhatsApp que você troca, né? Essas mensagens tipo você manda pra uma pessoa, né, uma mensagem assim, e aí que ela for lida, ela desaparece. É um trem assim, sabe? Só que essa espécie de softwares que a Polícia Federal tem em mãos é poderosíssimo, tá? Então, além de fazer, e já fizeram, tantas atrocidades em nome do Estado democrático de direito, em nome da Constituição, né? Aí eles interpretam do jeito que querem e fazem o que bem querem. Isso tem que acabar. Chega muito, senhores ministros, tá? E outra, essa relatoria é simplesmente de André Mendonça. Então, vocês não têm direito de ficar dando pitaco, porque quando o Alexandre de Moraes, todas as relatorias caíam no colo dele de presente, o que acontecia, hein? Acontecia o seguinte, que ele, né, fazia suas 80 decisões monocráticas ao longo desse período, né? Só 80, tá? Só 80 decisões monocráticas. Aí eu pergunto mesmo, para que nós pagamos o judiciário mais caro do planeta, tá? Mais caro que a realeza britânica. Só que lá tem uma diferença entre o judiciário daqui, porque lá, né, as pessoas, o povo é quem mantém essa realeza, mas não através de impostos, é porque eles querem manter. Eles têm uma cobiça por essa, igual o Big Bang lá, né? Por
tudo nitidamente assim, sabe, minuciosamente ali exato, né? Então, assim, eles têm um conservadorismo, tanto fala que o Big Bang é o relógio que mais certo do planeta, é lá, né? Para aqueles lados de lá, porque o fuso horário é tudo diferente, então, né? Mas assim, lá ele nunca atrasa. Quem quer acertar seus relógios lá, basta olhar para a torre do Big Bang, que ele tá lá prontinho para te ajudar. E aí ele dava, agora aqui não. Aqui é através dessa quantidade de impostos que nós pagamos, né? Essa carga tributária por Lula da Silva, né? Fazer o quê? Absolutamente nada. O que esse homem entregou a não ser políticas populistas, assistencialistas, que deixa as pessoas escravizadas na mão dele, é o Estado escravizando as pessoas, é essa Bolsa Miséria, Bolsa Vale Gás, que já, ele até determinar o lugar onde as pessoas têm que buscar, ao preço que às vezes, né, esses caras aproveitam da situação para fazer. É um absurdo tudo isso, e tem gente que tem que andar ainda quilômetros e quilômetros de distância para conseguir comprar então esse gás. E outra, o negócio, as políticas do PT assistencialista, só tem porta de entrada, não tem porta para sair, né? E por isso que o desemprego do IBGE é simplesmente baixíssimo. Por quê? Porque essas pessoas que estão nos programas assistencialistas do governo não entram na fila de desempregados, tá? Dos desocupados. É como se eles, a sujeira fosse varrida toda para debaixo do tapete, ou também como se eles ou não existe, ou então não pode, tá? Não pode entrar, né, lá. Por quê? Porque eles estão trabalhando, pronto. Trabalhando para quem? Para ninguém. Recebendo o que nós pagamos de imposto. Agora me diz uma obra concreta, algo, né? Aí vocês vão falar aqui embaixo, aqui nos comentários. A COP30, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali, até o povo paraense tá morto de raiva com tudo aquilo ali, enquanto estão em esgoto a céu aberto lá. Não, vamos parar com isso. Aí, o inquérito do fim do mundo, né? Os ministros agora, né? Ou melhor, o Alexandre de Moraes, né? Quer enquadrar tudo isso nos inquéritos que conduzem, né? Os ministros se baseiam em provas produzidas por dados telemáticos extraídos por peritos da Polícia Federal, mas que, na verdade, Moraes disse ser inquérito das fake news, tá? Telemático, você sabe o que é? É quebrar todas as redes, o sigilo de todas as redes sociais, telefone, tudo, entra tudo, tá? Moraes, assim percebeu, procedeu no inquérito das fake news e no golpismo, quando houve a quebra de sigilo telemáticos de dados de que se tornaram cruciais para a elucidação dos fatos. Isso aqui é o Globo, né? Se deixou de confiar no procedimento porque desta vez não incorpora a condição de sujeito
e juiz dos fatos investigados é por ter tomado hábito do que deveria ser considerado um vício de sua toga. a minha crônica de abertura aí, ó. A preferência aos dados em poder da CPMI e do INSS em detrimento daqueles fornecidos pela PF ainda despreza o fato de que esta comissão é presidida pelo senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais e, em última instância, responde ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Ambos constam na lista de contatos tornada pública pela Polícia Federal de Daniel Vorcaro, que confidenciou à namorada ter sido recebido na residência oficial deste último, a despeito de ter chegado sem avisar. O desprezo pela necessidade de cortejar este viés só demonstra porque ninguém pode ser juiz em causa própria. Vorcaro. E outra coisa, viu? Contra o Carlos Viana você não vai achar nada não, tá? É a gravidade dos fatos sugeridos pela quebra de sigilo do celular de Vorcaro que levou Alexandre de Moraes a se pronunciar. As mensagens reveladas por Malu Gaspar em O Globo sugerem que o ministro foi acionado por Vorcaro para tentar impedir os fatos que se precipitaram naquele 17 de novembro de 2025, a liquidação do Master e a prisão do banqueiro. A gravidade dos fatos poderia ter levado o ministro a tomar o rumo do esclarecimento, mas a opção foi por se enredar mais. Seja o que for que Moraes tenha respondido a Vorcaro, o desfecho demonstra o insucesso do contrato de 129 milhões firmado pelo escritório da família do ministro com o banqueiro. Este insucesso não o exime de explicações sobre o contrato fora do padrão do mercado e sobre sua presença à frente dos contratos relativos a um escritório do qual não é o titular. Quer dizer, ele está fazendo, né, tudo, não tem nada relativo à esposinha dele lá, né, da dona Vivi Barsi. Tudo é o Moraes quem está fazendo. Então, né, só aí já é um caso de quebra de decoro e, além do mais, por ser funcionário público, e além do mais, ele está se enrolando cada vez mais porque tudo foi ele que a própria Vivi Barsi não entrou com nada e nem o escritório lá no Banco Central, nem tampouco lá no STF, ou seja, em lugar nenhum.
Alexandre de Moraes dobra a aposta no momento em que os diálogos de Vorcaro, tornados público pelo ministro André Mendonça, como também foi praxe nos inquéritos da fake news e do golpismo, mostram que o ministro integrou a ampla rede de contatos que sustentou uma operação ostensiva e fraudulenta. Tudo isso engendrado por um banqueiro deslumbrado que despreza o poder arregimentado a soldo. Se der certo isso, a compra do Master pelo BRB, eu vou mandar uma banana para todos os ministros. Ai, 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 ai. Os personagens da rotina de Vorcaro, o senador Ciro Nogueira, do PP União, né? Um dos grandes amigos de vida, um dos meus grandes amigos de vida, desculpem aí, né? O presidente do União, Antônio Rueda, e de quem sua irmã filava cigarros, o ex-ministro Fábio Faria, de quem se mostrava conhecedor até a intimidade conjugal, e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Todos gravitavam em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Se Moraes não esclarecer como se deu sua inclusão nesse círculo, enquanto o Brasil todo o imaginava ocupado em colocar Bolsonaro na cadeia, é o inquérito do golpismo que estará em risco de credor da democracia brasileira passará a acumular uma dívida que arrisca a ser paga por todo o país, com uma primeira parcela a vencer em outubro. Meu Deus do céu. Bom, gente, é isso. Moraes dobra a aposta, né? 1h, 33 minutos e 5 segundos aí de programa. Nós vamos ficando por aqui neste domingão, né, gente? Hoje é domingo, eu tô achando que hoje é sábado. Nada a ver, né? Toda vez que eu gravo no sábado, no domingo eu acho que é sábado. Pois é, aqui, se vocês gostaram do nosso programa, vamos lá, contribuam conosco, tá? Vamos deixar aí os likes de vocês, vamos, né, nos ajudar para o canal crescer mais e mais ainda, né? Porque a gente tá com, eu tava olhando lá, a gente tá com 5.717 inscritos, né? Será que não dá pra gente chegar lá, não? Agora, olha aqui a lista. Daniel Vorcaro é o principal
controlador do Banco Master, que teve em seu conselho e comitês consultivos os nomes de destaque como Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, Gustavo Loyola, ex-Banco Central, presidente do Banco Central, o ex-ministro e amiguinho íntimo de Lulinha da Silva, Guido Mantega, que recebia nada mais, nada menos R$ 1 milhão por mês como consultor. A instituição, investigada por fraudes, contava com uma ampla rede de influências política e técnica, nomes ligados ao Conselho/Consultoria do Banco Master. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, integrou o Comitê Consultivo. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, também o Comitê Consultivo. Depois vem aí o Manteiguinhazinha, né? Guito Mantega, ex-ministro da Fazenda, atuou como consultor do banco com alta remuneração. De quanto, Guilherme? De R$ 1 milhão por mês, tá? Não sei onde é que esse homem arrumava tanto dinheiro assim, não. Henrique Vorcaro, pai, né? Pai de Daniel, envolvido nos negócios. Outros nomes associados à rede de influências. Investigação. Ricardo Lewandowski, tá? Também mais de 300 mil lá. E o filho também representava lá como escritório, né? Ministro da Justiça e também do STF e ex-ministro da Justiça. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça. Aí vem ele, o que mais adora fazer palhaçada lá na CPMI, Ciro Nogueira, senador e ex-ministro, né? Senador que queria aumentar o valor do fundo garantidor de crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, permitindo assim que o Master captasse mais recursos para dar lastro aos seus fundos podres. Entretanto, não foi aprovado. Claro que não. Aí vem mais gente também da Faria Lime lá também. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, casado com a sua irmã, né? O pai, bababá, não tá aqui não, só tem o pai aqui, né? Pois é, a irmã dele também tá mais encrencada que tudo. É a família, é uma família de gangster, tá? Bom. E agora eu vou mostrar isso aqui, porque que eu e muita gente da direita, a Globo pode até colocar o Moraes atrás da cadeia, mas perdoar nunca. Ah, Guilherme, mas não sei, não, eu não perdoo. Quando eu saio de um lugar, eu saio para nunca mais voltar. Eu saio assim, por exemplo, né, de um lugar que eu tenha porventura brigado com uma pessoa, eu saio para nunca mais voltar. É assim. Nem olho para trás. E também com uma pessoa, qualquer pessoa também que eu tenha um desafeto aí, qualquer coisa, eu nunca mais, até a morte, nunca mais falo com essa pessoa. Nunca mais.
nem debaixo de tudo, de tortura, nem sobre tortura. Mas eu tenho uma coisa na minha vida, eu não sinto ódio de ninguém, tá? De ninguém. Eu tenho o coração limpo. Agora, que eu sou desse jeito, essa é a minha filosofia de vida, não olho para trás jamais. Não sabemos de quem. Sumiu. Uai. Ri de novo, Daniela Lima. Controle, só não sabemos de quem. Tá vendo? Isso aqui nunca ninguém vai esquecer, tá? Nunca ninguém vai esquecer. Uma boa noite a todos. Agora, né? Vai pra você ver, 20 horas e 6 minutos. Uma boa noite, fiquem em paz e uma ótima semana que está começando. 1 hora e 40 minutos de programa, tá? Se tudo der certo, amanhã nós estaremos de volta, eu e Patrick, ao vivo aí para vocês, tá? Não vou prometer, porque vai depender dos trem que eu tô para resolver aqui antes de viajar, tá bom? Abraço, fiquem bem, tchau!